Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a reflexão astrológica semanal para a semana do dia 11 a 17 de agosto. Esta é uma semana com alguns eventos interessantes acontecendo no céu, mas ela não tem um peso assim tão estressante com aspectos desafiadores, o que é muito bom. Nós viemos de uma semana com alguns aspectos bastante favoráveis envolvendo Vênus, envolvendo Júpiter, que são os astros considerados benéficos. A gente viu que eles não estavam 100% no potencial de benefício deles, né? Mas essa semana ela vem com um tom mais ameno, né? Vamos verificar aqui dia a dia, ao longo da semana, como estas influências vão se desenrolar. Neste domingo, dia 11 de agosto, nós ainda estamos aqui com o Sol transitando em Leão. Para o Sol, Leão é maravilhoso, é o próprio signo que ele rege, né? E a Lua em Capricórnio. Mas vocês observam que aqui, olha, tanto Lua quanto Júpiter, Saturno, estão todos sem formar aspecto. O próprio Mercúrio também, né? O Marte aqui está combusto numa conjunção com o Sol, aqui a gente tem uma conjunção tripla. Mas para a Lua, que representa as mudanças, o tom do humor, em Capricórnio ela não é tão expansiva, né? Justamente porque aqui é um território oposto ao território que ela rege, que é Câncer. Então, nesse domingo a gente tem um tema um pouco mais favorável para lidar com os assuntos cotidianos mesmo, né? Levando em conta que Capricórnio é um signo que favorece muito a metodologia, a questão de organização, cumprimento das obrigações familiares, por exemplo, das rotinas propriamente, né? Então esse domingo ele cai muito bem para essas questões mesmo que não representam grandes eventos ou grandes mudanças e para grandes negócios também, porque justo no domingo é o dia em que o Júpiter zera a velocidade dele, então ele realmente para. Vocês observam que aqui às 6 da manhã ele está no movimento retrógrado, ele vai ficar estacionado, porque aí ele volta ao movimento direto, engrenando numa velocidade bem lenta a partir já do domingo, só que é muito devagar, praticamente parado. Quando o planeta está nesta mudança de direção e ele baixa a velocidade dele, não é recomendado lidar com nenhum tema relacionado a ele. Então, os temas de Júpiter são os temas relacionados às questões de prosperidade, de expansões que envolvam justiça, que envolvam estudos, religiosidade, espiritualidade, próprios temas ligados às viagens no sentido geral, né? Os mestres em um certo nível também, tudo que envolve essa questão do conhecimento de uma certa maneira, esse tom mais filosófico também. E então esses temas aqui não ficam muito favorecidos para as mudanças. Por isso, domingo tem um clima muito melhor se levado para as questões que estamos acostumados mesmo, né? Lidar com os assuntos cotidianos, reparos, concertos e tal. Agora, esse trio aqui, o Sol, Vênus e Marte, estão posicionados em Leão, que é um signo bastante expansivo. E a própria Vênus tem esse tom do entretenimento, das festas e tal. E é bacana, né? Porque nós temos um domingo aqui no Brasil que é Dia dos Pais, os pais são simbolizados pelo Sol também no mapa. Isso favorece essa questão da comemoração, tá? Levando em conta que ainda Vênus está combusta e Marte também, mas nós temos um domingo que favorece então essa questão da comemoração do Dia dos Pais, tem um caráter animado, festivo, para essas coisas. E também temos o Mercúrio ingressando em Leão já no final da tarde, né? 15 para 5 da tarde. Às 6 da manhã ele está aqui em 29 graus e 30 minutos de Câncer. E ele muda bastante quando entra aqui em Leão, porque o Mercúrio em Leão tem um tom bem mais expressivo. A gente está falando da casa do Sol, né? Leão é um signo que tem calor, né? De temperamento colérico. E aí o Mercúrio ele sai desse signo Câncer que tem uma tendência a ser mais calado, introspectivo e acentua mais a observação, para um que favorece a expressão. Agora, para os próximos dias, essa questão da comunicação, das mídias, das redes sociais, em um nível geral, fica mais quente, né? Então, a gente pode ver aqui temas que levam a muita defesa, né? As pessoas se tornam mais argumentativas. A gente tem um clima que favorece a argumentação. Então, com consciência, você pode usar melhor essa característica. Se o assunto necessita argumentação, temos um clima favorável, mas se não necessita, é preciso manter atenção. Tudo que a gente toma como importante nos assuntos de Mercúrio durante essa fase tende a ser muito quentes, né?
com muito calor envolvendo a verbalização dos interesses, das opiniões de uma maneira geral. Bom, a gente tem aqui na segunda-feira, dia 12, a Lua chegando então aqui em Capricórnio, ao mesmo grau que Saturno, acontece bem cedinho, às 6 horas e 53 minutos da manhã. E a Lua, que dá o tom do dia, representa o humor em conjunção a Saturno, que também está no movimento retrógrado, não é muito favorável para um clima expansivo, animado, cheio de energia. Então a gente espera aqui que a segunda-feira se torne um dia muito centrado, sério e que vai favorecer justamente os tipos de atividades que são mais difíceis de realizar, as mais complexas, que têm procedimentos bem rígidos, bem estabelecidos assim, né, para se realizarem. Não é um dia de muita flexibilidade, mas justamente o melhor do dia é cumprir com as obrigações dentro do procedimento natural. Não apliquem grandes mudanças, não esperem que o ritmo do dia traga grandes surpresas, porque não é essa configuração. E essa influência, então, para segunda-feira, ela é bastante centrada. Favorece bastante também a questão dos estudos e temas que precisam um pouco mais de aprofundamento, as tarefas que são mais longas para se realizar. O recomendado aqui é não tentar pular etapas das atividades, né? Não querer dar uma despertinho e cortar o caminho, né? Porque o resultado pode ser um tanto desafiador com essa influência. Agora, o clima, em termos do humor, ele é estável e bem sério, muito favorecido para compromissos mesmo, né? Não temos, assim, nada tão expansivo aqui ao longo da segunda-feira. Na terça-feira, a Lua já ingressa no signo de Aquário. Isso vai acontecer aqui 12h e 35 minutos, né? Chegando aqui ao signo de Aquário. Então, ela passou pela conjunção com Saturno e continua subindo. A Lua em Aquário continua na casa de Saturno, né? O Saturno também é regente do signo de Aquário. Agora, o Aquário ele tem um tom bem mais mental e aberto, por ser um signo de temperamento sanguíneo. Favorece mais a questão da lógica ampla, uma visão mais generalizada dos fatos, né? Não é tão pormenorizada, não favorece tanto detalhes e essa questão mais minuciosa, mas continua com um teor crítico, porém um pouco mais expansivo. A gente tem a Lua também chegando a um aspecto desafiador aqui a Mercúrio, às 17h33, finalzinho da tarde. Mas Mercúrio é um dos planetas que não tem uma característica nem tão benéfica, nem tão maléfica, né? Ele é bastante neutro em muitos aspectos. E essa oposição, ela só é assim, prejudicial, porque como a Lua representa o humor, ela vai... esse dia, né, vai trazer aqui algumas adversidades em conciliar os interesses com a maneira como a gente se posiciona em termos de opiniões mesmo, né, verbalmente sobre os nossos interesses. Se no nível mundano o Mercúrio representa as mídias, a voz do povo também, né, essa oposição ela fala de adversidades entre a opinião do povo e mídias, então parece um clima um pouco tenso com essas coisas de notícias, né? Notícias desfavoráveis que desagradam o povo, mas não as muito comuns, né? Porque a oposição sempre marca um ponto culminante. Então, fala exatamente de temas, né, que irritam um pouquinho o povo aqui de uma maneira geral, tá? Bom, na quarta-feira, dia 14, aí a Lua chega a um bom aspecto a Júpiter, recém voltado aqui o movimento direto. Porém, como eu já disse para vocês, ele não volta de uma hora para outra a velocidade média dele, ele vai subindo lentamente. Então, ele ainda está um pouco lento, mas já está no movimento direto, que é bem melhor do que o movimento retrógrado, né? Esse sexto é bastante favorecedor de expansão, de um olhar amplo, da capacidade de julgamento também, né? Porque temos a Lua aqui na casa de Saturno e o Júpiter na própria casa dele. Então, todos os temas que envolvem justiça em um nível geral, não só leis, né, mas o seu próprio julgamento, o julgamento das coisas cotidianas, é mais facilitado. E também porque a gente tende a observar a repercussão de determinados atos no meio, né, porque a gente está falando aqui de um signo de Aquário, que é o signo que tem mais característica de generalização, né, é o mais genérico de todos, que não vai tanto para os detalhes, mas ao contrário amplia o olhar. Esse sexto é muito favorável, então, para tomar atitudes que agradem ao grupo de uma forma geral, a todos de uma maneira geral, tá?
E também, se você tiver que lidar com os temas relacionados ao Júpiter, né? A espiritualidade, embora a gente está falando aqui da Lua em um signo mais mental, o Júpiter ainda está na casa dele, Sagitário, que favorece sistemas da espiritualidade, principalmente de filosofias, né? E também os temas de justiça, de viagens, expansão e prosperidade de uma forma geral. Nesse mesmo dia, quarta-feira, Vênus vai chegar à conjunção exata com o Sol, às 3 horas e 17 minutos, né? Uma conjunção perfeita. Aqui no mapa das 6 horas, o Sol está em 21 graus e 18 de Leão e Vênus em 21 graus e 20. Então, ela passou por esse mesmo grau e minuto às 3 horas e 17 na madrugada. E é uma condição bastante positiva, né? A gente diz que Vênus está no colo do rei, né? Ela se beneficia dos brilhos do Sol. Só que esta é uma conjunção superior, então o Sol está à frente de Vênus. Vênus não é vista ainda, ela está invisível ainda, né? O que acontece? Essas conjunções com o Sol marcam as fases de Vênus, né? Vênus e Mercúrio também são analisados de acordo com as fases. Na verdade, todos os astros, mas principalmente Vênus e Mercúrio, porque são os planetas considerados inferiores, né? Estão entre a Terra e o Sol. E esta condição de Vênus, ela marca o momento em que Vênus vai começar a nascer no horizonte a partir da noite, né? Bom, o Sol vai ficando para frente, Vênus vai começando descendo aqui e o Sol vai ficando para frente. Aqui é a linha do horizonte, então significa que o Sol está nascendo antes de Vênus e ele vai subir, Vênus vai acompanhando, mas sempre atrás. Ele faz essa volta toda no céu, tudo isso aqui é o céu visível. Quando passar aqui à tarde, né, ao cair no horizonte, novamente, né, no pôr, então o Sol vai passar aqui primeiro que Vênus. Ele escurece um pouquinho, então no final da tarde, Vênus será visível. Daqui a alguns dias ainda, né? Nessa conjunção, ela está nascendo e se pondo junto com o Sol, então ainda não é possível vê-la no céu, ok? E em termos de interpretação astrológica, tem um pouquinho de diferença da Vênus matutina, né, e da Vênus vespertina. Bom, a Vênus vespertina é mais centrada do que a Vênus matutina. A Vênus matutina representa um pouco de um potencial que, inclusive, mitologicamente era visto como guerreiro, né? Embora a Vênus tenha essa característica mais benéfica, enfim. Ok? Então, tem essas fases de Vênus aqui. Agora, a gente tem aqui na quinta-feira a Lua chegando a uma oposição ao Sol, que é o momento onde se forma a fase cheia. Vai acontecer de manhã, às 9h29, com a Lua aqui em Aquário e o Sol em Leão. E a gente tem uma referência aqui forte de dois signos com temperamento quente, né, com características quentes. O Leão, que é colérico, e o Aquário, que é sanguíneo, mas também é formado pelo calor, né? Ambos têm calor. São signos ativos, signos de gênero masculino, né, com uma característica diurna. E essa fase cheia, então, ela fala de um movimento para fora, né, de uma tendência a lidar com os temas mais gerais. Bom, isso no nível global, no nível geral, fica muito vago, né, porque a gente sempre tem temas globais se movimentando. Mas a fase cheia é a fase que mais representa o potencial da Lua, porque é onde ela fica mais visível no céu. E a Lua está num território aquariano, com pouco poder próprio aqui, mas ainda tem um pouquinho na própria face dela. Então, há uma tendência para os próximos 15 dias dos temas se tornarem mais genéricos, mesmo nos grupos mais próximos onde vocês participam. É mais favorável e as coisas fluem melhor nesse sentido global, no sentido genérico. Então, tudo que precisa ser decidido, lidado com assuntos e opiniões diversas, é mais favorecido se levar em consideração o grupo de uma forma geral, a visão genérica dos fatos, né? Do que uma questão pormenorizada. Agora, em um nível pessoal, as lunações têm pouco poder, assim como os eclipses, né? Porque são técnicas mais trabalhadas no nível mundano. Mas se você tem a Lua, o Sol ou o signo ascendente o próximo aqui, né, desse 20 de Aquário, por exemplo, 19 de Aquário até 21 de Aquário, pode sentir aqui um pouco mais de facilidade para se envolver com assuntos de grupos de uma forma geral. Ele amplia essa característica voltada para fora, tanto de buscar apoio como de ajudar os outros. Essa alunação aqui acontece numa casa 7, que é uma casa das parcerias, né? E é uma oposição, então ela fala muito da necessidade de se utilizar dos seus
interesses, atitudes em prol de outros, de grupos, propriamente do que a si próprios. E também fala das questões de relacionamento, né? Agora, tanto o aquário não é um dos signos que tem uma característica muito romântica. E essa oposição com o sol, ela coloca muito em conflito essa visão da realização própria e da realização de casal, mesmo de uma forma geral. Então, é um momento mais adequado para se expressar mesmo de uma forma mais assertiva dentro da relação, porque nós estamos falando de Sol em conjunção com Vênus, em conjunção com Marte em Leão, né? Então, e na casa 1, essa assertividade, esse poder de luta, tal, ele pode ser um dos benefícios que leva a compreender as adversidades da relação. Agora, eu diria, se vocês estiverem passando por uma crise, um momento mais difícil, mantenha atenção à força que você emprega e fica atento aos egoísmos ali, porque é uma influência muito leonina, conflitando com uma lua aquariana, né? Fala muito dessa facilidade em lidar com as coisas em um nível mais egocêntrico, né? Que não é tão favorável, né? Mas é comum, né? A gente tem uma influência aqui durante esses dias muito comum para essa questão. Então tem que manter um pouquinho de atenção. Bom, e depois a gente tem a Lua chegando à oposição a Vênus, às 10h16, e depois ali no final da noite ela chega à oposição a Marte, né? Porque estão todos aqui em Leão, assim que ela alcança o Sol, alcança os demais. Temos uma quinta-feira, então, que pede um pouquinho de atenção nesse tema dos exageros aqui nos próprios interesses, né? Os desejos, a maneira como se emprega a força, ela tem uma característica mais agressiva propriamente e muito voltada para as necessidades próprias. Então, mantenha atenção a essa questão do exagero nos desejos. É extremamente apaixonada, não diria só apaixonada por pessoas, mas pelas próprias vontades, desejos e interesses. Por isso que tem que manter atenção, né? Porque fica um pouquinho difícil de discernir entre desejo e necessidade. E tudo fica bem exacerbado com essa característica leonina. Se tá tudo legal, se comemora muito, mas se não está, também mostra aquela tensão enraivecida, assim, o que não é muito bacana. Quinta-feira, então, é um dia um pouquinho mais tenso dessa semana, né? Na sexta-feira, nós temos aqui a Lua já no signo de Peixes, mas não é um dia de formação de nenhum aspecto exato. Então, é um clima soltão na sexta-feira. A gente não tem favorecimento para nenhum tema específico, só tem que manter atenção porque a Lua em Peixes está no signo mutável e a tendência a oscilações no humor, aos eventos mudarem muito ao longo do dia, é bem elevada, né? Então, fique atento aos planos, se tiver assunto importante para resolver, tente no máximo manter os seus projetos, porque o clima está muito instável. As surpresas, por exemplo, marcar compromisso e acontecer algum evento que você precisa desmarcar, ou mesmo ter planos para fazer uma coisa e não sai da maneira como você gostaria, tem um clima de imprevisto, de instabilidade. E no humor da mesma maneira, né? Parece que uma hora o clima está animado, agradável, de repente diminui e tal. Essa lua pisciana, ela é muito sensível, então, em um nível pessoal, deve-se manter a atenção para não entrar emocionalmente de uma forma profunda, assim, nos acontecimentos, não deixar se envolver mesmo, permear, né, pelo sentido das coisas. E busque ser menos idealista também, porque é uma lua aqui na casa de Júpiter. No sábado, a lua chega a um aspecto desafiador a Júpiter, às 6h17. Bom, mas a gente tem aqui lua na casa de Júpiter, né, porque Júpiter também é um dos regentes de Peixes. E Júpiter ainda está na face da lua. Então, essa quadratura é amenizada pela recepção mútua que existe entre os dois. A Lua também está no termo de Júpiter, na face de Júpiter. E a quadratura tem um pouco de tensão. Não podemos dizer que essa recepção vai amenizar totalmente, transformar uma quadratura no trígono, né? Enfim, qual é a tensão maior? Com o nível de sensibilidade, de percepção que a gente tem dos acontecimentos. Esse tipo de característica incentiva demais o misticismo e a busca por um sentido nas coisas, nos eventos, no que as pessoas dizem de uma maneira geral, que não é bacana. Então se ficou buscando muito significado diante dos acontecimentos e às vezes são só da imaginação, são questões que vêm muito de uma visão muito mística propriamente.
a atenção maior que deve se ter é em relação a isso. Para os temas que envolvem a prosperidade, também é importante manter um pouquinho a atenção, porque ainda estamos falando de signos mutáveis, que fala de muitas oscilações. Se fosse um trígono com todas essas recepções, o clima seria extremamente favorável para surpresas agradáveis. Mas a quadratura fala da necessidade de manter a atenção nos arranjos que a gente tenta fazer com as coisas que a gente quer. Por exemplo, tem um objetivo que não sai 100% dentro do que a gente espera e da tendência de colocar as coisas, de tentar arrumar, de tentar desviar a atenção das coisas para atingir o que é necessário ou o que é proposto ali por você. Só que esses arranjos com essa quadratura precisam de uma máxima atenção, porque eles podem ser enganos propriamente, né? Vamos dizer assim, questões que nos levam a uma visão um pouco distorcida dos fatos, tá bom? Então, é basicamente isso. Um pouco mais tarde, ela chega a um aspecto harmonioso a Saturno. E a gente tem aqui, a gente não tem uma recepção mútua como tivemos aqui na quadratura, né, com Júpiter, e o Saturno ainda está no movimento retrógrado, em conjunção com o Nó do Sul. Ela confirma um tanto aqui do que eu falei dessa quadratura com Júpiter, que é manter os projetos, não tentar arrumar. Outra questão é manter a visão centrada na realidade e no que você observa, não tenta mistificar ou interpretar as situações, porque o sexto com Saturno fala que o maior benefício vem de encarar a realidade como ela realmente é. Não tenta desviar o foco achando significados nas coisas, porque isso não vai levar a um bom resultado, ok? E para esta semana é isso, pessoal, tá? Aí na próxima semana temos mais alguns eventos astrológicos e eu volto aqui para a gente conversar um pouco mais. Deixo um forte abraço para vocês, uma boa semana para todos, até mais!